Irmãos e irmãs da Paróquia da Virgem Maria, é com grande alegria que eu, Padre André, que sou fruto desta paróquia, venho falar um pouquinho para vocês deste tempo da Quaresma que vai começar agora. Todos os anos a Igreja nos convida a viver esse tempo de graça. O tempo da Quaresma, como o tempo do Advento, como o Natal, como o tempo de Páscoa também, são tempos favoráveis para que Deus possa falar ao nosso coração de modo particular e que nós possamos também dar ao Senhor uma resposta que seja à altura do chamado dele na nossa vida. De modo particular para o tempo da Quaresma que se inicia, já a palavra Quaresma já pode nos ajudar a lembrar de um número, o número 40. O número 40 vem dos 40 dias de Jesus que está no deserto, jejuando em oração, no final dos quais ele vai ser tentado pelo demônio e vai vencer, porque ele é Deus, simplesmente. Mas através do jejum ele também quer nos ensinar que nós também podemos ser vitoriosos contra o mal. O número 40 também pode nos lembrar, um pouquinho mais tarde, Jesus que caminha com os discípulos. Sim, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, após a ressurreição, Jesus caminha com os discípulos durante 40 dias. Né? Nós podemos pensar, se nós voltarmos bem no tempo, no Antigo Testamento, nos 40 anos do povo que sai da terra da escravidão no Egito para entrar na terra prometida. 40 anos. Nós podemos também, se voltarmos no tempo, também podemos pensar nos 40 dias em que Noé ficou dentro da arca, com toda a tempestade, com o dilúvio que acontecia, esse tempo de purificação e Noé estava ali dentro daquela arca com 2 animais de cada espécie com sua família. Bom, poderia citar outros exemplos do número 40, da presença do número 40 na Bíblia, mas eu vou ficar com esses exemplos aí, penso que já seja o suficiente. Mas o que significa este número 40 na Bíblia? O número 40 é simplesmente um tempo de preparação, um tempo de purificação. Poderíamos dizer que seria o tempo para fazer discípulos. Um tempo para fazer discípulos, não de qualquer modo, mas discípulos segundo o coração de Deus. Discípulos transformados pela presença e pela graça do Senhor na vida dele, na nossa vida, porque nós somos discípulos de Jesus. Esse número 40, então, ele é importante para nós, para a nossa compreensão daquilo que é o tempo da Quaresma. Neste tempo da Quaresma, para que nós possamos entender melhor aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e como Ele quer falar ao nosso coração, penso que a primeira leitura já deste início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, tirada do segundo capítulo do livro da profecia de Joel, já nos ajuda a bem entendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós neste tempo da Quaresma. Algumas frases que eu guardo para a nossa meditação. Voltai para mim com todo o vosso coração. Se nós precisamos voltar para Deus, é porque nós nos afastamos de Deus. Então, Deus que nos ama, Deus que nos quer junto dele, nos convida hoje a voltarmos para ele. Este tempo da Quaresma, este tempo que o Senhor quer transformar a nossa vida, ele exige de nós uma volta para Deus. Porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer transformar o nosso coração. Mas ele precisa da nossa resposta. Ele precisa da nossa cooperação. Ele quer agir em mim, ele quer operar em mim, mas ele quer a minha cooperação. Eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Então eu preciso voltar para ele. A primeira coisa é voltar para ele de todo o meu coração. Ele continua falando: rasgai o coração e não as vestes. Os judeus, na época, quando eles estavam de luto, quando eles estavam escandalizados com alguma coisa, eles rasgavam as vestes. Tudo bem, é um ato interessante, é um ato que mostra um certo arrependimento diante de algum ato, mas Deus está nos falando que não é somente uma questão de rasgar, não é somente algo que deve ser viver externamente. A Quaresma é o tempo que nós devemos viver interiormente. Mais do que rasgar as nossas vestes,
em sinal de alguma coisa que eu estou vivendo interiormente, eu preciso rasgar o meu coração. O meu coração precisa estar rasgado, significa o quê? Aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para me dar. Depois, mais uma vez, ele volta. Mas por que que eu tenho que voltar para Deus de todo o coração? Por que que eu tenho que rasgar o meu coração para que Deus possa agir? A resposta vem no versículo seguinte. Voltai para o Senhor, porque Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar. Percebem que se eu volto para Deus, é porque Deus tem o melhor para mim. Se eu quero deixar Deus agir na minha vida, é porque eu sei que eu sozinho não sou capaz de ir muito longe, eu sozinho quebro a cara muito facilmente. Mas Deus comigo, as coisas mudam. Porque aquilo que Deus me pede, que é para o meu próprio bem, Ele mesmo vem agir em mim. Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso. E é por isso que eu posso confiar em Deus, e entregar a Ele a minha vida, e confiar nele, e deixá-lo agir na minha vida. Mas como eu dizia, voltai para Deus de todo o vosso coração. O que significa que Deus quer fazer tudo isso na minha vida, mas Ele também quer a minha cooperação, como eu dizia agora há pouco. E é por isso que neste tempo da Quaresma, e os evangelhos deste tempo vão nos lembrar bem, nós pensamos nessas três práticas quaresmais, que são a esmola, a oração e o jejum. A esmola que muitas vezes nós chamamos de partilha, né? Porque a esmola muitas vezes dá um sentido pejorativo, né, nos tempos atuais. Então nós vamos pensar da esmola, da partilha, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, a oração e o jejum. Esses três modos de viver a Quaresma são muito interessantes, eles estão extremamente ligados uns aos outros. Por quê? Cada um destes pontos me ajuda a restabelecer o meu coração, a curar o meu coração de alguma separação que foi feita, de algum pecado. Para o pecado comigo mesmo, o jejum é o melhor remédio. Porque eu posso pecar no meu coração, na minha vida, contra mim mesmo. E para que eu possa colocar as coisas em ordem na minha vida, nada melhor do que deixar de lado alguma coisa, fazer um esforço. Percebam que muitas vezes os grandes atletas, para que eles possam ser grandes atletas, eles fazem grandes esforços. Eles deixam de comer algumas coisas, eles têm que treinar muito, eles têm que deixar de sair, eles têm que deixar de fazer um monte de coisas. No final das contas, os corpos estão bem preparados e eles podem ser bons atletas e ganharem uma determinada competição. Se isso é válido para a nossa vida física, isso também vale para a nossa vida espiritual. É necessário educarmos também a nossa alma, a nossa vontade, né? Dizer para as coisas que nos cercam, nada é mais forte do que Deus em mim. E eu sou mais forte do que os jogos, eu sou mais forte do que a comida, eu sou mais forte do que qualquer tipo de vício. Eu posso vencer, eu preciso trabalhar a minha vontade, né? Então, o fato de deixar de comer algo, o fato de deixar de fazer algo, o que significam pequenos sacrifícios, ajudam a fortalecer a minha vontade interior. E depois, no final, eu vou ser mais forte para lutar contra o mal, porque a minha vontade está mais fortalecida. Depois nós podemos falar da esmola ou da partilha. A partilha é um modo de restabelecer a minha relação com o outro. No primeiro, o jejum, eu me ajudo a me restabelecer, a ficar mais forte interiormente. Depois tem a dimensão do outro. Esta dimensão do outro eu vou viver através da esmola, através da partilha. Quando eu aprendo finalmente a partilhar com meu irmão, a dar um pouco a ele, sobretudo aqueles que mais precisam. O mundo precisa da minha ajuda, o mundo precisa da minha colaboração, da minha participação. E quando eu dou algo, eu estou querendo manifestar também que tudo bem, eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de casa, mas o outro também precisa. É o meu modo de participar a oração do Pai Nosso quando eu digo: dai-nos hoje, Senhor, o nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia está no plural, eu, nós. E muitas vezes o nós o meu irmão necessita desse nós aí, do nosso pão de cada dia. Porque o meu irmão não tem.
Então cabe a mim ajudar o meu irmão para que ele também tenha. Eu coopero com a graça de Deus. Deus suscita corações generosos, mas ele suscita corações generosos, ele suscita generosidade em nosso coração, mas eu também tenho que abrir a minha mão para poder partilhar com o meu irmão. E isso ajuda também a crescer na bondade, a crescer na caridade. E o último exercício da quaresma é a oração. A oração dá a dimensão divina, a oração, vamos dizer, vertical. Primeiramente, um trabalho espiritual no interior de mim mesmo, no meu coração, através do jejum. Um trabalho com relação ao meu irmão, um trabalho mais horizontal, ou seja, eu e o outro, através da esmola, através da partilha. E, por fim, a oração, aquilo que vai me ligar a Deus. Muitas vezes a nossa relação com Deus está quebrada porque eu não estou levando mais a sério nem a vida de oração. Eu não estou dialogando com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus e eu preciso ouvir aquilo que Deus tem a me dizer. Por que não fazermos esforços nesse sentido, neste período da quaresma, para intensificarmos a nossa oração, o nosso diálogo, a nossa vida de fé, a nossa caminhada com o Senhor? Eu acredito que Ele espera isso de nós. Voltai para o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Percebam que esses três exercícios, a esmola, a oração e o jejum, estão interligados e nos ajudam a curar o nosso coração do nosso egoísmo, da nossa falta de amor. Que através desses exercícios quaresmais, eu convido você, cada um, não precisa multiplicar, falar, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, vou fazer isso, 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 isso. É muito, não precisa. Escolha uma atividade ligada, uma prática ligada ao jejum, uma prática ligada à oração, uma prática ligada à partilha, e tente viver isso da maneira mais profunda possível, de todo o seu coração, para que você possa ter o seu coração curado, a sua relação com o outro, uma relação curada, e uma relação com Deus, uma relação curada. Que Deus abençoe cada um de vocês neste tempo de graça e que vocês possam, ao final, como Jesus, saírem vitoriosos, porque Deus está conosco. Deus abençoe cada um de vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.